Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. Ruth está entre o livro de Juízes e 1 Samuel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. A gente começa a ler essa história de Ruth, dá
vontade de ir até o final, né, irmãos? Uma história muito bonita, né? É uma história maravilhosa em que nós vemos aqui o agir e o trabalhar de Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre a importância das amizades em nossas vidas. Nós falamos aqui na última semana sobre a amizade de Abraão e de seu sobrinho Ló. E nós vimos, irmãos, que a Bíblia, ela tem registrado essas histórias para que nós possamos aprender com elas. E na história de Abraão e Ló, nós entendemos que Abraão, ele é um exemplo para nós do que é ser verdadeiramente amigo. Nós vemos que Abraão, quando os pastores de seus rebanhos e os pastores do rebanho de Ló tiveram uma discussão entre eles, Abraão disse: olha, nós vamos precisar separar-nos, mas você tem a preferência, escolhe para onde você quer ir. Então nós vemos Abraão dizendo para Ló, né, preocupado com o bem-estar de Ló, mas em compensação, Ló não tinha o mesmo pensamento, a mesma consideração para com seu tio Abraão. E ele escolheu a melhor terra e deixou seu tio na terra que era pior. Mas passado algum tempo, Ló foi levado cativo por um rei que invadiu a cidade de Sodoma. A notícia chegou para Abraão. Abraão juntou ali seus servos, fez um pequeno exército e foi atrás de Ló e recuperou Ló, sua família, os seus bens e os demais cativos de Sodoma. Trouxe eles de volta para a cidade de Sodoma. Mais adiante, o anjo do Senhor veio e disse que ia destruir a cidade. E Abraão, ele intercedeu ao Senhor em favor do seu sobrinho, para que ele não fosse destruído naquela cidade. E o anjo foi, tirou Ló da cidade e colocou ele em segurança. Então, irmãos, nós aprendemos com essa história de Abraão e Ló o que é uma amizade verdadeira, né? É aquela pessoa que se importa, é aquela pessoa que está pronta a ajudar, é aquela pessoa que no momento de angústia, de aflição, ele procura estar ao lado, ele procura fazer o melhor que ele pode em favor daquela pessoa. Alguém considera de fato a outra pessoa a quem ele considera um amigo. Hoje, irmãos, nós vamos falar dessa outra história, de uma outra amizade, agora de duas mulheres. Uma se chama Noemi e a outra se chama Ruth. Mais do que isso, o maior milagre é a sogra e a nora. As duas são amigas, né? Às vezes a gente brinca, né, com piadas de sogra, de nora, mas, irmãos, aqui a Bíblia mostra amizade sincera entre a nora e a sua sogra. Nós vimos aqui que essa história ela aconteceu no período dos juízes. Que período foi esse na Bíblia, na história de Israel? Esse período acontece depois da conquista da terra de Canaã com Josué. Josué morreu e aí começaram os líderes das tribos de Israel a serem governados, a serem liderados por esses juízes que se levantaram. O período dos juízes até a monarquia, que foi o primeiro rei que reinou em Israel, que foi Saul. Então, entre a morte de Josué e o reinado de Saul, passaram aproximadamente 350 anos, onde, nesse período, né, as pessoas tiveram ali, nesse meio tempo, essa história que aconteceu aqui, que é a história de Ruth. Irmãos, e essa história acontece da seguinte maneira que nós lemos aqui. Elimeleque, que era um homem, né, um homem da terra de Belém de Judá. Este homem, ele vive uma situação de aflição, de fome ali na terra, e nesse tempo de aflição ali na terra, o que acontece? Ele vai para uma cidade chamada Moabe, para uma terra chamada Moabe, a terra dos Moabitas, por causa da fome que eles estavam vivendo ali em Belém. E nesse tempo então que eles vão para Moabe, a fome está ali em Belém, e nesse período Elimeleque morre, ele veio a falecer. E Noemi, ela fica com seus 2 filhos. Passa mais um tempo, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casam com mulheres moabitas, moças moabitas.
E quando fazia quase 10 anos que eles estavam ali, naquela terra, naquela região, os 2 filhos também morreram. E ficou então Noemi com as suas 2 noras. E Noemi, ela fica sabendo que lá em Belém voltou a ter alimento, lá em Belém voltou a ter comida, voltou a ter pão. E ela então decide voltar para a terra de Belém. E ela chama as suas noras e vai dizer para elas: olha, filhas, fiquem aqui, voltem para a casa dos seus pais. Vocês ainda são jovens, vocês ainda não têm filhos, e vocês podem, se casar de novo, ser felizes. Voltem então para a casa dos pais de vocês. E elas disseram: não, nós queremos ir com você para a tua terra. Mas Noemi insistiu com elas e disse: voltem para a casa de seus pais. Uma das noras, chamada Orfa, beijou Noemi e se despediu dela e voltou para a casa dos seus pais. Mas a outra, Ruth, a Bíblia diz aqui que ela se apegou a Noemi. Ela tinha uma amizade muito profunda com Noemi, uma amizade verdadeira com Noemi. E ela decidiu ir com Noemi para a sua terra, para Belém. E quando nós vemos as duas indo, para Belém, chegando ali em Belém, o povo daquela cidade, irmãos, o povo de Belém, quando vê Noemi, eles começam a dizer: puxa vida, que situação que Noemi está vivendo. E a Noemi ouve as mulheres, dizendo isso, e ela diz para aquelas mulheres: olha, não me chamem Noemi, mas me chamem Mara, porque em amargura de alma estou eu. Eu saí daqui cheia, eu parti daqui com os meus bens, eu saí daqui com meu esposo, com os meus filhos, estou voltando vazia. Ela está com seu coração dilacerado, ela está com seu coração aflito por causa da situação, daquilo que ela havia vivido. Irmãos, e talvez algumas mulheres ali de Belém estivessem até comentando entre elas, também por que foi sair daqui? Sempre tem essas pessoas, irmãos? Por que foi sair daqui? Foi se aventurar lá em Moabe. Está certo que nós passamos fome aqui, mas abandonou tudo, abandonou todo mundo, abandonou os parentes, os familiares, e foi com a família dela lá para uma terra. Agora olha a situação que ela voltou. Talvez ela tivesse ouvido algumas palavras assim de desânimo, de desencorajamento, mas, irmãos, o importante é que ao lado dela estava uma amizade verdadeira, a sua nora Ruth. E essa nora estava ali apoiando Noemi, a ponto, irmãos, de ver Noemi destroçada, ver Noemi tão abalada nos seus sentimentos por causa da perda dos filhos, da perda do esposo. E ela agora se dispõe a ir fazer as respigas da colheita. O que eram, irmãos, essas respigas da colheita? Lá em Deuteronômio, a Bíblia vai falar lá no capítulo 24, no verso 16, havia uma ordem ali na lei dizendo: olha, quando você colher o seu campo e cair em espigas, não volte para pegar as espigas, mas deixe essas espigas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então, quando se fala aqui sobre respigar, a Bíblia está falando justamente desse trabalho que as viúvas faziam. Elas não tinham outra renda. Então elas iam no tempo da colheita nos campos, onde estavam sendo feitas as colheitas, e elas ficavam ali procurando essas espigas que tinham caído, para poder viver daquilo, fazer ali um alimento, sobreviverem através daquilo ali. Irmãos, mas o que me chama a atenção aqui nessa história é justamente a determinação de Ruth. Porque Noemi está dizendo para ela: filha, volta para a tua casa, volta para os seus pais. Ela era recém-casada, tinha perdido o esposo, e a própria Noemi estava dizendo para ela: vai reconstruir a sua vida com a sua família. Eu sou uma mulher estrangeira,
Mas, irmãos, a fala de Ruth aqui é a fala de alguém comprometido na sua amizade, né? Os versos 16 e 17, olha: não me instes para que te deixes, não me instes, não insistas para que eu te abandone, porque aonde você for eu irei, aonde tu pousar eu vou pousar também, o teu povo a partir de agora será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu quero morrer ali também. Ou seja, ela está tão determinada que ela está dizendo: eu não vou te deixar até que a morte nos separe. Era como um compromisso de um marido com uma esposa, uma amizade profunda, uma amizade verdadeira, de alguém que está comprometida com aquela amiga. E ela está dizendo: olha, eu vou deixar meus familiares, mas eu quero estar com você, eu vou com você lá para Belém. Porque ela sabia que Noemi precisaria de um apoio. Ela sabia que Noemi havia perdido tudo, e ela estava disposta a ir com Noemi, ainda nas piores dificuldades. Certo homem, um sábio chamado Cícero, ele disse o seguinte: há certos amigos que são como andorinhas, eles nos acompanham no verão da prosperidade, mas voam para longe no inverno das nossas aflições. Não é verdade, irmãos? Aquelas pessoas muitas vezes que dizem: não, pode contar comigo, eu sou teu amigo, mas quando vem a dificuldade, viram as costas. Nós citamos essa passagem da parábola do filho pródigo, aqui, numa das ministrações. Aquele filho pródigo que pediu a parte da herança, né, e foi para uma terra distante, e lá nessa terra distante ele estava cheio de amigos. Enquanto ele estava com a herança, os amigos estavam com ele. Mas quando os seus recursos se esgotaram, quando o seu dinheiro se acabou, aquele jovem se viu sozinho. Quando ele foi atrás dos amigos, os amigos disseram: não, agora não me interessa mais ter amizade com você, acabou o teu dinheiro. Irmãos, essa é muitas vezes a amizade do mundo. É uma amizade interesseira, né? É uma amizade de pessoas que querem se beneficiar daquilo que você pode oferecer, daquilo que você pode dar a elas. Mas, irmãos, a amizade verdadeira, e é por isso que nós estamos falando sobre isso, porque a Bíblia nos fala sobre isso, que a amizade verdadeira é uma amizade de alguém que se compromete, é uma amizade de alguém que está ao teu lado quando tudo está bem, mas é alguém que continua do teu lado quando as coisas não vão bem. E nós temos chamado a atenção dos irmãos para isso. Nós, como crentes, irmãos, nós precisamos valorizar as boas amizades. E a igreja do Senhor, ela é esse canal de amizade. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. E qual foi a mensagem de Jesus? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame Deus acima de todas as coisas, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, dentro da família de Deus, que é a casa do Senhor, a igreja do Deus vivo, nós temos aqui esse companheirismo. Eu já testemunhei aqui para os irmãos, quantas vezes, situações difíceis na minha vida, né? Que eu tinha sempre irmãos orando em meu favor, pessoas orando, intercedendo em favor da minha vida. E se eu estou aqui hoje, eu tenho plena convicção de que muito disso eu devo aos irmãos que oraram por mim, aos irmãos que intercederam por mim. Então nós temos aqui uma família que deve ser essa família de uma amizade verdadeira, alguém que mesmo nos momentos de fracasso, quando outros viram as costas, esse irmão vai virar para você e vai dizer: irmão, conte comigo, eu estou aqui ao teu lado para te ajudar. Aqui, irmãos, nós temos essa família. É por isso que é tão importante, é por isso que a gente enfatiza tanto aos irmãos. Irmãos, venha à igreja, venha à casa do Senhor, tenha comunhão com a igreja, porque à medida que você tem comunhão e um relacionamento mais profundo com os irmãos, as pessoas vão saber da sua situação, você vai compartilhar aquilo que você está passando, e você terá pessoas te apoiando, pessoas orando com você, pessoas intercedendo por você, pessoas que estarão muitas vezes acordando na madrugada para colocar o seu nome em oração. É por isso que é tão importante a gente estar vivendo, irmãos, essa comunhão tão gostosa que a gente pode viver, né, desse relacionamento tão profundo entre irmãos, porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que o irmão. Às vezes o próprio irmão nos abandona, não é verdade? Às vezes alguém da própria família não se importa com a gente, mas aqui na casa do Senhor você tem família,
Você tem um povo de Deus que te ama, que quer o teu bem, que está orando por você, pessoas com quem você pode contar, que no momento da dificuldade vai estar ao teu lado, vai estar com você nas dificuldades. É isso que a igreja representa. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Cristo. Citamos aqui esse texto de Eclesiastes capítulo 4, verso 10, que diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Noemi aqui está caída, ela está prostrada, ela está dizendo: eu estou amargurada, minha alma está amargurada, ela está sem forças para caminhar, mas do lado dela ela tem Ruth. E quando Ruth está ao lado dela, Ruth diz: não, Noemi, você voltou para Belém, você voltou aqui vazia, mas nós vamos começar de novo. Eu estou aqui ao teu lado para te ajudar, deixa que eu vou lá no campo, eu vou respigar, e nós vamos conseguir começar de novo, nós vamos conseguir nos levantar aqui nesse momento. E aí, irmãos, ela foi lá no campo respigar, por providência de Deus, com tanto campo que tinha para ela ir, ela não conhecia nada, ela foi num campo, viu que os homens estavam trabalhando ali, colhendo, e ela começou naquele campo. Irmãos, e naquele campo, o proprietário daquela terra era um homem chamado Boaz. Quem era Boaz? Um homem rico e um parente próximo, né, de Elimeleque. Ela vai naquele campo e Elimeleque pergunta para os funcionários: quem é essa jovem que chegou aí? Eles disseram: olha, essa jovem aí é uma moabita, é uma mulher de uma terra estrangeira. Ela era a nora da Noemi. A Noemi perdeu os filhos, ela ficou viúva, mas ela veio com a sogra para cá. Ela não quis largar a sogra, ela veio com a sogra. Ela está aqui do lado da sogra para ajudar a sogra. Quando Boaz ouviu isso, ele ficou encantado com ela. Ele disse: que jovem valorosa essa daí. E aí ele chamou os servos dele e diz assim: olha, essa jovem que está respigando aí, ela é a nora da Noemi. Então vocês fazem o seguinte: quando você estiver colhendo, deixa cair umas espigas a mais de propósito, para ela colher mais. Deixa umas espigas a mais no campo, para que ela possa levar mais mantimento para casa. Porque a atitude dela é louvável. Ela é uma amiga de verdade. Então, ajudem ela, deem de comer para ela. E Boaz diz para ela: ó, você vai beber água com os meus servos ali, você vai almoçar com eles, e eu já dei ordem para que ninguém mexa com você. Ela foi, ela se alimentou, ela trabalhou até a tarde. Irmãos, eu achei maravilhoso, no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz assim, que ela colheu bastante, porque os servos de Boaz jogaram mais espiga do que precisava, e ela acabou colhendo muito. Quando ela chegou na casa dela, a Noemi falou: mas onde você foi respigar, que catou esse tanto de espiga aí? Ela disse: ó, é um homem muito bom, é um homem que chama Boaz. Aí a Noemi falou: glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E aí, irmãos, aqui no capítulo 2, verso 17, diz assim que a Ruth levou para Noemi tudo aquilo que ela tinha colhido, e ainda levou um pouco do que sobrou da sua própria refeição. Olha que cuidado que ela teve com a sogra. Ela não levou só o que ela respigou, ela almoçou, sobrou um pouquinho, ela guardou na marmita, e falou assim: essa aqui eu vou levar para Noemi comer. Então veja o cuidado dela para com a sua sogra. Mas isso é uma amizade verdadeira, não é? Pessoa que se importa, pessoa que está preocupada, pessoa que realmente faz de tudo que ela pode para ajudar alguém, né? Essa é a amizade verdadeira. É aquela pessoa que às vezes não tem muito, mas o pouco que ela tem, ela quer ajudar, né? Ela às vezes não é uma pessoa que tem posses, mas o pouquinho que ela tem, ela usa aquilo para abençoar o outro, para ajudar o outro. Né? Nós estamos vendo esse tempo agora de sofrimento dos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, mas como tem sido bonito a gente ver também pessoas, né, se mobilizando, ajudando, uns, né, com mais, outros com menos, outros com o seu próprio esforço, com o seu trabalho, voluntariados, indo lá para ajudar a encontrar pessoas, recuperar, outros para levar alimentos, pessoas doando alimentos. Irmãos, isso é bonito de ver. Né? Isso é bonito, as pessoas se importando com outras pessoas.
Isso é o que Jesus nos ensinou, isso é o Evangelho, né? Ajudar o próximo no momento da dificuldade, orar por eles, né? Pela reconstrução daquele estado, né? Que foi arrasado, mas nós estamos aqui, às vezes não podemos ir lá, mas ontem mesmo, na reunião de oração, nós estávamos orando por eles aqui, clamando por eles, para que Deus dê graça, para que Deus dê força e para que eles possam se levantar. Irmãos, Noemi então, quando fica sabendo que a Ruth estava respigando lá no campo de Boaz, na terra de Boaz, ela diz assim: filha, eu vou te contar mais uma coisa, você não sabe. Nós temos uma lei aqui em Israel, que quando uma mulher fica viúva, as terras, as propriedades do seu esposo foram passadas para alguém. Nós temos duas maneiras de ter isso de volta. Uma é no ano do jubileu. No ano do jubileu, 50 anos passados, a gente pode ter a terra de volta. Essa é uma forma. E a outra forma é tendo um parente próximo que possa resgatar a terra. Ou seja, ele compra a terra e a pessoa pega a terra de volta. E Boaz é o nosso parente próximo. Ele pode resgatar as terras de Elimeleque. Então, irmãos, a Noemi, a partir daí, ela vai lutar, ela vai instruir Ruth para que ela possa comunicar Boaz de que ele é o remidor. E quando ele fica sabendo que ele é o remidor, ele fala assim: olha, eu tenho todo o interesse do mundo em resgatar, em remir, mas tem um outro parente que está na frente, é mais próximo do que eu vou falar com ele, se ele não quiser, eu vou remir vocês. Ele foi lá e falou para esse parente, falou: escuta, a Noemi voltou, está a Noemi, está a nora, e tem as terras de Elimeleque. O parente era interessado na terra, ele disse: não, eu vou remir, eu vou comprar essa terra aí. Aí ele falou: só que para comprar a terra você tem que ficar com a esposa lá, você tem que ficar com a Ruth. Ele falou: não, aí eu não quero não. Eu queria só se fosse a terra, mas aí para pegar tudo não dá. Ele disse: então você não quer, eu vou remir ela. Pode remir. Boaz vai lá, ele compra a terra, recompra a terra de Elimeleque e ele se casa com a Ruth. Desse casamento, irmãos, de Boaz com a Ruth, nasceu uma criança chamada Obed. E Obed, ele veio a ser o avô de Davi. O avô de Davi. Veja que história bonita. 4 capítulos de Ruth. Uma história tão maravilhosa. O operar de Deus, o agir de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus para com essas mulheres. Mas o que eu quero destacar aqui é a amizade delas. O valor dessa amizade. Imagine você se Ruth não tivesse criado um relacionamento saudável com as noras. Quando os filhos morreram, as noras iam falar para ela: vai embora logo. E ela ia ter voltado sozinha. Talvez ela não conseguisse reconstruir a sua vida, mas ela conseguiu. Ela teve uma família abençoada. Ela pôde, ter ali esse casamento, entre a Ruth e o Boaz. Ela conheceu essa criança. Eles tiveram ali um tempo de alegria, de celebrações, de prosperidade. Por quê? Por causa de uma amizade sincera. Então, irmãos, ao mesmo tempo que uma amizade pode destruir, se essa amizade não for verdadeira, ela pode destruir a vida de alguém. A amizade verdadeira, ela pode ajudar na construção ou reconstrução na vida de alguém que está tão ferido e tão machucado. Então, a mensagem que Deus traz para nós aqui esta noite, irmãos, é: que tipo de amigo eu tenho sido? Como tem sido a minha amizade? Tem sido sincera? Será que eu tenho realmente me preocupado com pessoas que estão próximas de mim? Será que eu tenho realmente sentido a dor do meu próximo? Quando alguém vem aqui e fala: olha, irmãos, eu peço oração para mim, estou passando por isso. Será que nós realmente nos importamos? Será que lá na nossa casa a gente realmente para orar, para interceder por essa pessoa? Ou a gente só está preocupado com aquilo que é nosso, com a nossa vida, com os nossos problemas,
Veja, irmãos, o que a Bíblia fala sobre a amizade. E nós precisamos entender através dessas ministrações, irmãos, que nós precisamos aprender a dar valor na verdadeira amizade. Muitas vezes a gente abre mão da amizade aqui da casa do Senhor para ter amizade com pessoas lá fora que não têm compromisso. E muitas vezes na hora que a gente precisa, essas pessoas nos deixam. Na hora que a gente mais precisa, essas pessoas nos abandonam. Aqui nós temos amizades sinceras. Eu louvo a Deus por isso. Pessoas que se preocupam, pessoas que se importam, pessoas que oram conosco, pessoas que estão intercedendo em nosso favor. Eu sei de irmãos que eu visito, às vezes são pessoas, irmãos que estão adoentados em casa, não podem estar aqui, mas esses irmãos nos dizem: olha, pastor, de madrugada Deus tem me acordado para orar pela igreja, para orar pelos irmãos da igreja. Então essas pessoas às vezes nem estão aqui, mas lá, numa cama, num leito de enfermidade, elas estão clamando pela igreja. Eu me lembro, irmãos, quando eu passei pela cirurgia também, na noite que eu operei, eu passei a noite em claro. Aquela noite no hospital eu não consegui dormir. Mas foi uma experiência, irmãos, tão gostosa. Embora eu não tenha conseguido dormir, mas eu fechava os olhos assim, Deus ia colocando a imagem das pessoas, dos irmãos na minha frente, para mim ir orando. E eu fui orando pelas pessoas. Deus ia colocando a imagem dos irmãos e orando: Senhor, abençoa essa irmã, abençoa esse irmão, abençoa essa pessoa que está passando talvez por uma luta agora, abençoa. Irmãos, e assim tem sido com muitos. Pessoas que se importam conosco e que estão orando em nosso favor. Então valorize as boas amizades, as amizades verdadeiras. Valorize amizades como esta aqui, de Ruth, que abriu mão de tanta coisa para estar com Noemi. Mas Deus viu o que ela fez e Deus honrou a vida dela. Deus abençoou a vida dela. Eu creio que ela foi muito mais abençoada do que a órfã. Porque quando você lê na Bíblia a genealogia de Jesus, lá está o nome da Ruth. Ela fez parte, da família de Jesus. Ela fez parte. Então, que nessa noite você pare para pensar um pouquinho se você tem sido realmente amigo como Ruth. Ou talvez você esteja se lembrando: puxa vida, aquela pessoa contava tanto comigo e eu deixei ela. Eu abandonei ela no momento que ela tanto precisava. É tempo de você então pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, faça com que eu seja um amigo verdadeiro. Faça, Senhor, com que eu seja alguém que realmente valorize essa boa amizade. Deus dá valor para isso, irmãos. Deus dá valor para isso. Então seja fiel com aquelas pessoas que são teus amigos. Amém? Ajude-os, socorra-os. Claro, dentro da tua possibilidade, mas faça o que você puder fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Nós te louvamos, ó Deus, por este exemplo tão bonito, ó Deus, na vida de Ruth, de Noemi, dessa amizade tão sincera, tão verdadeira, Senhor. Estamos vivendo um tempo, Senhor, de falsas amizades, de amizades interesseiras, Senhor, mas nós queremos aprender com essa história, a sermos amigos de fato, amigos de verdade, que nós possamos, ó Deus, nos importar com os nossos amigos, que nós venhamos, ó Deus, ajudá-los, auxiliá-los, estar ao lado deles, quando eles tropeçarem, quando eles caírem, quando eles estiverem, Senhor, como Noemi, amargurados, que nós possamos estar ao lado deles, ó Pai, para encorajá-los, para orar por eles, para abraçá-los, para levantá-los, para caminhar junto com eles nas lutas e nas dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, a escolher melhor as nossas amizades.
Ajuda-nos a valorizar aqueles que de fato nos amam de verdade. Que nós possamos retribuir, ó Deus, este amor, retribuir, Senhor, esse sentimento tão precioso, que é esse sentimento de uma amizade verdadeira. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada vida. Que, Senhor, ouvir esta mensagem, que o Senhor esteja tocando nesse coração, que o Senhor esteja, Senhor, trazendo cura a esta vida, que o Senhor esteja, Senhor, ajudando, colocando pessoas ao lado desta vida que agora está passando por situações tão difíceis. Coloca pessoas sinceras, amizades verdadeiras, para estarem ao lado, ajudando e caminhando com elas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.